Mas por que eu falo, se quem não adquiriu, quer adquirir um multímetro que vai fazer uso dele constantemente? Não vai precisar comprar outro multímetro, tá? Eu me chamo Vinícius e a minha missão é ajudar você, técnico em celular de qualquer nível, a faturar 10 mil ou mais com reparo de placas todos os meses. E essa live aí é um aquecimento para a nossa jornada do especialista em placas 10K. Vai ser um evento 100% online e gratuito dos dias 20 a 24, aonde eu, professor Vinícius, mostro o caminho que técnicos em celular podem percorrer para faturar esse valor ou mais reparando placas de celulares. Então, sejam todos muito bem-vindos a essa live, nessa sexta-feira, sextou, né, com conhecimento, né? Como eu falei para vocês, é uma live para técnico celular de qualquer nível, né? E para quem quer viver de reparo de placas de celulares. Então essa live aí é para você que está aí do outro lado e quer viver de reparo de placas de celular. E primeiramente, né, nós vamos definir o que é um técnico especialista em placas 10K. É aquele técnico que não faz uso daquela receita de bolo, aquela receitinha, né, pronta, porque nem sempre será aquela receita. Lembrando, né, que você pode seguir até uma receita de bolo e o bolo desandar, o bolo solar. Então, o técnico que não faz uso, né, que ele busca conhecimento e detém o conhecimento, né, informação já modelada para ele, né, com metodologia, esse técnico, né, é aquele cara que não fica aí esperando receita de bolo cair do céu. Toma muito cuidado com isso, tá? Receita de bolo faz o nosso cérebro, né, nos deixar sempre naquela zona de conforto que eu falei para vocês. Né? Então faz parte da gente, lógico, querer uma receitinha de bolo pronta para facilitar a nossa vida, a nossa jornada. Mas eu garanto para você, quando você se liberta da receita de bolo, você passa a ter um método, né? E através do método você consegue resolver N problemas. Aplicando esse método, você vai conseguir avançar muito e muito, muito nessa nossa jornada que é do especialista em placas, ok? Sermos aí especialista em placas. Bom, qual é a ferramenta, né, que muitos técnicos subestimam? Talvez porque ela seja barata, talvez porque ela seja comum, mas eu te digo que é um grande equívoco. Então, uma pergunta para vocês, coloquem no chat aí, qual seria a ferramenta que muitos técnicos subestimam essa ferramenta? O Andrei, é isso aí, Andrei. Então, o Andrei já cantou a pedra aí que poderia ser o multímetro, não é? Então, é uma ferramenta aí que a maioria dos técnicos subestimam. Por quê? É comum, não é? É relativamente barato um multímetro com relação a outras ferramentas, não é? Mas eu te digo novamente, não é, que é um equívoco o técnico achar que o multímetro, não serve para muita coisa, que tem que avançar para ferramentas mais avançadas, não é? E o multímetro é a ferramenta que vai fazer você, não é, técnico, consiga alcançar aí o marco de ser um especialista na jornada de placas, um especialista 10K em reparo de placas. Você dominar o multímetro vai te fazer a ganhar 10 mil reais ou mais com reparo de placas. E vou explicar para vocês o porquê, né? Então, mais no final daí vocês vão ver o porquê da gente estar utilizando o multímetro e por que isso vai fazer a diferença na jornada de vocês, não é? Então, meu pequeno gafanhoto, se prepare e não subestime o nosso querido multímetro, né? Você pode achar que até é um exagero meu, né? Mas muitas vezes o técnico desconhece o potencial porque não consegue aproveitar todo o potencial do multímetro. Eu brinco com os meus alunos, né? E coloco até nas apresentações das aulas, quando eu dou o treinamento de multímetro para os alunos, né? Que primeiro nós temos que virar mestres na utilização de um multímetro, para depois usar dois, para depois usar o osciloscópio, para depois usar outras ferramentas, não é? Então, se tornar mestres na utilização do multímetro, se tornar um especialista na utilização do multímetro, não é? Vai fazer você aí tirar
todo proveito de uma potencial ferramenta que a gente utiliza muito e muito e muito na bancada, mas temos que saber utilizar essa ferramenta. Mas um multímetro, sem exagero meu nenhum, não é? O técnico subestima. Se você não dominar o potencial máximo que esse instrumento tem, vai fazer você se desmotivar, vai fazer você comprar ferramentas muito mais caras e que não vai ter muita empregabilidade nessa jornada inicial aqui. Então, meu pequeno gafanhoto, minha pequena gafanhota, sempre tenho aí o papel e a caneta em mãos, né, para anotar essas informações nessas lives. Lembrando que teremos aí a nossa jornada do especialista em placas 10K, um evento online 100% gratuito, dos dias 20 a 24 de março, onde eu levo o técnico de qualquer nível, né, ao caminho, mostrando o caminho que eles têm que percorrer para faturar, né, que a gente tem que percorrer, que vocês têm que percorrer para faturar 10 mil ou mais em reparo de placas, tá? Daqui a pouquinho eu vou dar uma lida aí nos comentários de vocês, podem ficar tranquilos, né? Tem até que comprar um multímetro melhor, porque comprei um básico que talvez não seja preciso. Os multímetros dão diferença, da diferença de um mais básico para um mais caro, pouco. Câmara térmica também faz a diferença? Meu pequeno gafanhoto, não é? O primeiro instrumento que é comum na bancada, que todo técnico, né, de manutenção tem que ter, é o multímetro, sem sombra de dúvidas. Você ainda consegue arrumar placas sem a câmara térmica, né? Você tem outros recursos, outros insumos, você pode colocar o breu, você pode colocar o álcool isopropílico, né? Mas o multímetro vai fazer a diferença na jornada do especialista em placas. O cara se tornar um especialista em placas, o cara tem que dominar o multímetro. Não subestime o multímetro, não é? O multímetro é de suma importância para o nosso faturamento, não é? O multímetro, essa ferramenta, não é, aliada com conhecimento de como utilizar, vai fazer a gente aí, ó, fazer altos ganhos, altos ganhos, altos ganhos. E não é só no reparo de placas de smartphone não, pessoal, tá? O multímetro é utilizado para quem repara placas. E o cara que domina, não é, o multímetro resolve muita coisa. Então fiquem atentos a essa dica, tá, pessoal? Então, muitos técnicos cometem o erro de investir em outras ferramentas de diagnóstico mais avançadas, mais caras. Por exemplo, aí um osciloscópio, né? Que muitas vezes faz o quê? O trabalho do multímetro. Então, pessoal, o cara pega lá, pega o dinheiro, compra um osciloscópio, mas não se garante ainda no multímetro, não consegue explorar o máximo do multímetro e acaba se frustrando com este investimento. E nem sempre substituir uma ferramenta barata por uma cara vai te levar ao sucesso. Pode te causar muitas frustrações, tá? Muitas frustrações. Eu vou te falar por quê. Lógico, né? O osciloscópio é um multímetro de segunda dimensão, 2D. Não estou falando aqui, pessoal, que o osciloscópio não presta, que não sirva, não é? Serve sim, mas lá para frente. Se você dominar o multímetro, não é? Falo com toda propriedade para você, não é? Vai fazer aí você se tornar um especialista em placas, faturando aí 10 mil reais ou mais. Então tem coisas muito interessantes, muito bacanas que o multímetro pode pegar, e eu vou falar mais tarde aí para vocês o que a gente consegue pegar aí com o multímetro, não é? Claro, como toda ferramenta, isso é notório, não é? Quando eu falo, é sabido, né? Todo mundo tem que saber que toda ferramenta ela tem a sua limitação, seja ela qual for. Então falo, qual a melhor ferramenta que podemos ter na nossa bancada? O conhecimento, depois o multímetro. Né? E engana-se você que você precisa comprar um multímetro de 5 mil, não é essa pegada não, tá, pessoal? Não é essa pegada não. Então a gente vai estar explicando para vocês aí com toda propriedade, provo para vocês aí que se você souber utilizar o multímetro vai fazer muita diferença na carreira profissional de vocês. E não subestime o nosso multímetro, né? O equipamento que mede diversas grandezas elétricas. Então é super importante, tá? Aqui eu vou falar para vocês qual então é o melhor multímetro, né? Seria aí um Fluke, seria aí, né, um Rigol, qual seria, não é? Um Excel, qual seria o melhor multímetro para a gente utilizar nas nossas bancadas como especialista em reparo de placas 10K
aplicado aí à manutenção de celulares. Qual seria aí o melhor multímetro para a gente utilizar, né? Lógico, existem multímetros com valores mais acessíveis, com valores intermediários, com valores superiores, não é? Como eu falei para vocês, tem multímetro até de 15 mil reais. Mas será que esse multímetro de 15 mil reais é tão necessário assim para a nossa bancada como especialista em placa? Não é? Então, preciso dominar muita coisa, fico todo confuso com o tipo de multímetro mesmo. Quando tem que bipar, quando tem que dar valor, não é? É esse o caminho, né? Estou na área, professor. Desculpa o atraso. Alan, seja bem-vindo. Então, pessoal, foco porque nem sempre o cara lá de 15 mil vai atender a sua necessidade, né? Ou não vai se fazer tão necessário assim você ter um instrumento com esse valor para fazer reparo de placas, não é? Então, o meu conselho como professor, como um cara que já está nessa jornada há muito tempo, né, ensinando, né, são mais de 24 anos de carreira de magistério que eu tenho, dentro do ramo da eletrônica, segmento de eletrônica, eu posso afirmar para vocês que no ramo de manutenção de celulares faz-se necessário você ter um multímetro que a ferramenta de roteamento de pad que você adquiriu, seja ela qual for, eu não estou aqui para vender ferramenta para ninguém, né? Mas se você tem lá uma ferramenta de roteamento de pad, aquela que você entra, clica em cada partezinha da placa, ele vai te mostrando, ele te mostra valores de referência. O que vem a ser, né, essas ferramentas de roteamento de pad? São mapeamentos de placas, são placas já pré-mapeadas com seus respectivos valores ali. Isso facilita muito no diagnóstico e no reparo das placas, mas também não é só de condução reversa que vive o ser humano, não é? Por quê? Aí tem as limitações das escalas do multímetro, mas não do multímetro em si. E depois eu vou mostrar para vocês, vou provar para vocês aí que tem muita coisa que os professores não falam, né? E a gente vai mostrar para vocês que a gente pode sim utilizar o multímetro para poder resolver algumas situações aí. Lógico, também o multímetro vai ter a sua limitação. Então, o que eu quero dizer para você, meu pequeno gafanhoto, é que utilize o multímetro. Se você está comprando uma ferramenta, uma Borneo, por exemplo, não é? Você lá dentro da Borneo você vai ter lá o multímetro Sauer, você vai ter lá o Sunshine, você vai ter o Fluke, não é? Aí eu falo, mas eu quero comprar um Fluke. Mas para que você vai comprar um Fluke de 400, de 500 reais se você pode comprar, não é, um Sunshine 17N que tem lá na plataforma? Porque eles pegaram uma placa e mapearam, eles fizeram medições com aquele multímetro. Então, se você tiver o mesmo multímetro que eles mediram aqui, o multímetro é fabricado em escala, pessoal, né? Tem um controle de qualidade. Quando você tem um produto que é escalado, né, ele é igual, ele vai ter os mesmos parâmetros de construção. Então, a variação dele, né, ele vai variar o seu valor de medição ali muito pouco, mas vai estar dentro de um range aceitável. Quando eu falo range, é dentro de um valor aceitável de medição, tá? Então, o meu conselho é, utilize qual o multímetro que a gente vai comprar. Eu aconselho comprar lá, pelo menos o Sunshine 17N, né? Esse, ele tem lá na ferramenta de roteamento de pad, né? E ele tem um plus, porque ele mede microcorrente, onde nós vamos realizar outros testes auxiliares de microcorrente, injetando uma microcorrente numa malha e verificando. Mas eu posso usar a fonte, né? Mas a minha fonte só tem 3 dígitos, a minha fonte só tem 4 dígitos, mas eu posso utilizar aí o multímetro para injetar uma microcorrente lá também, não é? Montando um esquema com fonte e tudo, determinar ali se aquela malha está com aquele consumo, né, de corrente ou não. Então a gente faz outros testes auxiliares. Então não é só medir tensão, né, quando você vai com a bateria lá, o multímetro, ver se tem tensão, não é só testar continuidade, escala de bip. O multímetro também não é só testar diodo, né, condução reversa lá, semicondutores. A gente vai além e falo para vocês, até a condução reversa é aí uma grande fonte inesgotável de armadilhas, mas também de solução. Dominando o multímetro, dominando as técnicas de medições, você vai avançar muito, né? E a gente aí vai avançar cada vez mais utilizando o multímetro. Então eu falo, sempre falei para meus alunos, pessoal, virem mestres na utilização do multímetro. Primeiro é dominar todas as escalas do multímetro necessárias para a manutenção de smartphone, porque tem algumas escalas ali que não se perfazem necessárias para a manutenção de placas de smartphone.
Né? Por exemplo, ganho de transistor e tal, isso você não vai precisar utilizar agora, não é? Temperatura ali, para calibrar uma estação, até tudo bem aí, não tem problema nenhum. Mas no reparo de placas, efetivamente aí, algumas escalas a gente vai ter que dominar. Então é preciso aqui a gente dominar o multímetro. Então, pessoal, você duvida que tem diversos defeitos que o multímetro pega? Que através a gente utilizando o multímetro aí, a gente consegue pegar curto. Lógico, Vinícius, eu sabia, né? Escala de continuidade, né? E fuga? Consegue aí pegar fuga numa malha? Vinícius, eu consigo, porque se o valor de referência está para baixo, né? Você que já é o mais avançado, então tá com essa pergunta na ponta da língua. Vinícius, isso aí é tranquilo, né? Eu tenho um valor de referência para baixo, então eu sei que eu tenho uma fuga. E se você não tiver uma placa espelho, se você não tiver um roteamento de pad, se você já não tiver uma placa mapeada, você mede uma malha e ela está dando ali 297 milivolts, essa malha está em curto, está em fuga, o que você me diria, meu pequeno gafanhoto? Está em curto, está em fuga essa malha? Então eu tenho uma malha 297 milivolts de queda de tensão na escala de diodo. Fiz a condução reversa, padrão, não é? Ponta vermelha no terra, ponta preta onde a gente quer medir. Medi um pino lá, através do esquema. Vi que é uma malha de alimentação, por exemplo, né? Uma malha de 1.8 volts. Tá me apresentando lá um valor de queda de tensão de 297 milivolts. E aí, pessoal? Leandro, injetando tensão? O multímetro injeta tensão. O multímetro na escala de diodo, ele já está injetando uma tensão naquela malha. Tem multímetro que injeta 3 volts, tem multímetro que injeta 6 volts. Então o multímetro na escala de diodo, né, na escala de semicondutores, ele já está injetando uma tensão na malha. O multímetro já está injetando uma tensão de 3 volts na malha. E aí? Sem parâmetros, Alan Moraes, aí, sem parâmetros eu não sei. Então, sem parâmetros eu não sei. Eu tenho certeza que raramente você vai ver um professor ensinando isso para vocês, tá? Passando esse conhecimento, compartilhando esse conhecimento com vocês. Mas, simplesmente usando a mesma escala de semicondutores, a mesma escala, meu pequeno gafanhoto, de semicondutores, nós vamos conseguir saber se essa malha está em fuga ou não. Então, primeira coisa é fazer a medição correta na condução reversa. Está me apresentando 297 milivolts. Inverta a ponta do multímetro, agora eu vou colocar a ponta preta no terra e a ponta vermelha lá. Vai ter que dar um valor totalmente diferente do valor da condução reversa, um valor acima. Ou vai dar um Opeline, ou vai dar um valor acima de 297. Se o valor estiver bem próximo a 297, é porque aquela malha está em fuga, apenas utilizando a condução reversa, mas dessa vez invertido ali. E a condução reversa também tem um porquê, né? Por que você coloca a ponta vermelha ao terra, não é? Então ali tem todo um conhecimento a ser absorvido para você dominar o multímetro. Então basta, essa eu não sabia, né? Então faça o teste aí, peguem aí, faça um teste, pega uma placa, faz a condução reversa dela normal, deu 300, inverte ela, se ela deu 300, tá com fuga essa malha. Por quê? O normal ela dá um valor OL, né? OL, ou ela dá um valor distante desse valor de 300. Ela sempre tem que dar um valor distante. Se deu muito próximo aos 300, é porque essa malha está com fuga, né? Injetar tensão, o multímetro já está injetando tensão nessa malha. Por isso que eu falo, dominar as técnicas de medições. Então, se eu inverter as pontas e der um valor próximo do valor de referência, eu considero fuga. Isso mesmo. Então, meu pequeno gafanhoto, né? Pouquíssimos professores têm essa informação. E vamos além, né? Diversas coisas aí o multímetro pode medir. Por exemplo, né? Quando a gente aprende que nós temos que... Tem lá no conector FPC uma malha que está lá escrito OL nela, né? De Open Line. Então você vai na condução reversa, você está batendo, bateu, a OL. No seu teste, que é um teste errado, porque não seguimos um protocolo, a gente segue a receita de bolo. Quando nós temos um protocolo, eu sei que toda a malha OL
eu tenho que investigar essa malha para saber por que ela é OL ali para gente. Por quê? Muitas das malhas elas podem apresentar o quê? Um OL por ter um componente em série com uma alta resistência. Acima de 10K, o multímetro já não consegue injetar tensão ali, né? Ele vai bloquear. Se for um resistor, se for um capacitor, ele não vai enxergar nada do outro lado. E aí, como é que eu faço, meu pequeno gafanhoto? Como é que eu faço para validar se aquela malha realmente é uma OL, uma Alpline, aberta mesmo, não é? Ou quando tem um componente em série com alta resistência, eu vou fazer a medição, eu sei que aqueles componentes estão lá no lugar. Saberiam também me informar isso aí? Quem sabe fazer essa medição aí? Vou lá na condução reversa, deu OL, mas eu quero validar se essa malha realmente é OL ou se ela tem componente em série de alta resistência. Sem menos tirar a blindagem, sem menos até olhar lá no esquema. E aí? Quem poderia me informar? Quem poderia me dar essa informação aí? Quem sabe fazer essa medição? Os meus alunos sabem fazer essa medição. Os meus pequenos gafanhotos. Validar aí? Não. Na escala de diodo, se você inverter, vai continuar aí Alpline. Lembra aí, né? Se você botar a ponta preta, ele vai dar OL, vai dar um alto valor também. Não é. Mas Araújo, continuidade, Caio, não é? Araújo, Jackson, a galera aí respondendo, né? Inverte as ponteiras, eu já falei que não, né? Escala de resistência, escala ômica. Então ele vai dar um alto valor, ele vai dar um valor alto, né? Em mega ohms, depois ele vai sumir. Inverte a ponta, ele vai aparecer e vai sumir. Eu valido, né, que essa malha ela tem componente lá. Né? Então eu valido. Agora, se uma malha deu OL e deu OL na escala de resistência, né, eu vou sim investigar depois se essa malha tem um componente em série ali ou não. Por quê? A ausência desse componente vai me dar um falso diagnóstico, que vai dar OL lá do outro lado. Então tem que tomar sempre cuidado com essa malha OL e simplesmente eu posso usar um multímetro. Vinícius, mas aí como é que eu vou fazer? Eu tenho que usar o osciloscópio. Cara, para você usar o osciloscópio numa malha que tem um capacitor em série, um capacitor de acoplamento, você vai ter que ter um outro instrumento, né? Uma outra ferramenta que é um gerador de funções, né? Um gerador de sinais. Então você vai ter que injetar um sinal ali e verificar, né, na malha subsequente se você tem esse sinal chegando lá. Um simples multímetro a gente consegue aí matar o X da questão, ou seja, nos tornando mestres no multímetro, fazendo uso do multímetro, a gente consegue avançar. Então tem técnicas que a gente consegue validar, a gente tem que medir tensões da malha. Esse 7 Plus, esse 7 Plus, o que matou a BB PMU foi uma malha OL. Eu não medi no princípio, Então, já viu que a OL ali descartou, Então, justamente, e utilizando o multímetro, ele pegou a validação do PMIC, Então ele mediu e verificou. Depois que ele trocou o PMIC, resolveu, achou o curto-circuito nessa malha OL. Então, o multímetro, a gente consegue saber utilizar o multímetro, Então, explorar todas as nuances do multímetro, todas as suas possibilidades, vai te transformar num especialista em placas de 10K para cima. Só depende aí de vocês, meus pequenos gafanhotos. Saber dominar a ferramenta é o que é mais importante. Conhecimento, ou seja, um mentor, um professor que te leve na jornada correta para que você não desperdice o seu dinheiro comprando ferramentas que você não vai utilizar agora. E, para início de conversa, eu aqui reparo 80% do meu movimento, do meu volume de placas, apenas utilizando esses carinhas aqui, o multímetro. 80% eu resolvo com o multímetro. 80% das falhas são diagnosticadas utilizando o multímetro. Vinícius, e os outros 20%? Os 20% a gente vai fazer recurso de outras ferramentas, câmera térmica, sim, osciloscópio, claro, faltou o fluquinho, mas o fluquinho está perdido por aqui, mas eu tenho o fluquinho aqui sim, tenho o fluquinho também, Eu sou um aficionado em ferramentas, pessoal, então é necessário na bancada um medidor de indutância, Leandro. Aí, Leandro, primeiro é dominar o multímetro.
Né? Primeiro é dominar o multímetro. Por exemplo, para você validar se um FPMIC ele está chaveando, né, o buck de carga dele ali, você tem que conhecer, né, um pouco a estrutura do circuito. Tem um capacitor chamado bootstrap. Você vai medir de um lado dele 4.2, do outro lado vai ter que ter o dobro de tensão. E a gente usa o multímetro. Esse Power Good mesmo, né, as pessoas usam o Power Good no osciloscópio, porque ele dá um pulso e fica ali estável enquanto o aparelho está ligado. Depois que entra em stand-by, ele desliga. Não tem necessidade, o multímetro pega isso aí. Então as pessoas querem vender dificuldade, né, falar dificuldade para vender facilidade depois para vocês. E o multímetro, né, se você dominar bem o multímetro, se tornar mestre no multímetro, eu tenho certeza que vai fazer você faturar R$10.000 ou mais com reparo de placas. Tá? Isso, né, se eu não visse o resultado dos meus alunos dominando o multímetro, né, a gente consegue aí fazer muita coisa. Dá para medir bobina com multímetro? Continuidade no indutor dá, mas a bobina com inspeção visual, usando o método IVP, a gente consegue aí identificar se ela já está com problema ou não. Conhecer, não assim calculamente o componente, né, formalmente o componente, mas fisicamente as características do componente vai te ajudar no método de inspeção visual a reparar aqueles 55% de placa somente com inspeção visual. Somente olhando para o componente, você não precisa nem medir o componente, você já vê que o componente está saturado. O que é saturado? Chegou no limite dele. Então você já entende, você consegue ver coloração do componente, aí muita coisa que tem acerca desses componentes aí. Não é? Mas lógico, outra coisa, não é qualquer indutímetro também que vai resolver a situação de vocês. Não é? Justamente, a gente tem que saber investir na ferramenta correta. Conhecer a ferramenta é o que é de importante na jornada de vocês. Tem um indutímetro que eu vejo muito o pessoal utilizando, aquele azul com cinza. Não é? Aquele indutímetro mede até 1 microhenry, que é a unidade de medida do indutor, não é? Da bobina. E nós temos bobinas, bucks, principalmente na linha Samsung e iPhone, que essas indutâncias elas chegam a 0,47 micro, ou seja, metade de 1. E esse indutímetro ele não consegue enxergar essa bobina de 0,4 microhenry. Então essa não serve. Ah, mas eu utilizo aqui. Sim, você utiliza para bobinas de backlight. Por exemplo, a bobina de carga você já não consegue medir com tanta precisão, porque as bobinas de carga geralmente ela tem 1 microhenry. A grande maioria, 99% dos aparelhos é dotado de uma bobina de 1 microhenry na sua saída de buck. Não é? E esse indutímetro ele não é tão eficaz, mas eu consigo validar, não é? Através do capacitor bootstrap. Lógico, né? Aí você tem defeitos mais avançados e tudo, mas para se tornar um especialista em reparo de placas de 10.000 ou mais, você faz uso do multímetro aí que você vai conseguir nessa jornada tranquilamente. Tem algumas bobinas que dá falhas e depois volta ao normal, né? Inspeção visual é preciso. E aí, é viável fazer reparos para lojista? Dá para ganhar dinheiro? Estou estudando bastante. Rapaz, claro, né? Se você domina, né? Você tem que formular preço. Quando você faz reparo de placas para lojista, você é referência, você passa a ser referência, você consegue resolver problemas, né, que outras pessoas não resolvem. Você passa a ser bem visto até por esses profissionais. Então sim, né, é lucrativo você fazer reparo de placas para lojista, desde que você saiba, não é, o valor do seu serviço. Você saiba precificar. Aí a gente já entra numa outra caminhada que dentro do especialista em placas a gente trata dessa questão de precificação também. Eu ensino o aluno a precificar, a gente ensina o aluno a marketing, não é, a captar esses clientes, a de fazer oferta magnética para esses clientes. Então tem muita coisa bacana lá dentro dessa jornada de especialista em placas 10K. Não é só consertar. Consertar é um dos pilares, né, que é executar o reparo. Diagnóstico é um pilar, executar o reparo é outro pilar e o foco no atendimento ao cliente é outro pilar que a gente atinge aí e bate pesado nessa área para poder fazer o quê? Aumentar o nosso lucro, o nosso faturamento, não é? O que fazer quando o aparelho não liga e não tem curto em volta do PMIC, né? É isso aí, meu pequeno gafanhoto. Tem um protocolo, né? Nós temos um protocolo específico para aparelhos que não ligam e não inicializam, né? A gente trata com esse aparelho como uma falha de inicialização.
Então a gente vai usar alguns recursos, algumas ferramentas. O multímetro é uma dessas ferramentas. Alguns pontos chaves para se medir ali. Saber medir alguns pontos ali que se o PMIC está conversando com o IFPMIC, se o IFPMIC está conversando com o PMIC, se o PMIC está conversando com o processador. Então a gente tem o quê? Qual instrumento que a gente pode usar para validar se o IFPMIC está conversando com o PMIC? O multímetro. Tem um ponto específico onde a gente mede ali entre um e outro ali, que se tiver uma tensão de 1.8 volts, né? Opa, significa que o IFPMIC está conversando. Aí eu consigo saber quem está conversando com quem, apenas utilizando o multímetro, né? E a gente vai fazer uso aí de algumas ferramentas que nós técnicos temos que ter na bancada. Melhor você investir no Sunshine R$200, seja, não é? E comprar um USB Charge, ter pelo menos um notebookzinho lá para colocar uns programas. Isso aí vai te fazer a reparar muita placa com falha de inicialização, tá? Precificação também é importante, porque ficamos na dúvida se o que cobramos está pouco ou muito. É importantíssimo, cara, né? Inicialização. Professor, tenho facilidade com a prática, mas sou muito ruim em fechar diagnóstico, em fazer análise precisa, né? Então, justamente o que está te faltando, né, é um método correto para você fazer isso, né? Tem um método. Você assistiu a live de ontem, nós falamos sobre protocolos de diagnóstico ou protocolos de análise, onde a gente utiliza aqui, né? E utilizar o multímetro, saber utilizar o multímetro é parte fundamental para você realizar um bom diagnóstico e fechar esse diagnóstico. Então, dominar as ferramentas básicas, né, é fundamental para o nosso crescimento, para o crescimento da nossa empresa, da nossa jornada, né? Então, te convido a participar da jornada do especialista em placas 10K. Vai ser um evento 100% online gratuito, do dia 20 a 24 de março, onde eu mostro o caminho que técnicos em celulares de qualquer nível podem percorrer para faturar R$10 mil ou mais com reparo de placas. O link para se inscrever está aqui na bio do Instagram. Se inscreva lá, entra no grupo do WhatsApp da comunidade lá, que a gente está sempre alimentando com informações para vocês lá. E quem não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva no nosso canal aí, salva essa live, né? Compartilha com um colega aí, porque conhecimento nunca é demais, e quanto mais essa informação chegar, né, para mais gente aí, a gente vai poder ajudar. E já quero agradecer quase os meus 11 mil inscritos de maneira orgânica no nosso Instagram, né? É um motivo de muito orgulho aí ter mais de quase 11 mil aficionados por eletrônica, aficionados por microeletrônica e reparo de placas de smartphone, né? Do nível iniciante ao avançado, que fazem parte aí dessa grande comunidade onde estão todos inseridos aí na minha rede de relacionamento. Então quero agradecer você, né, que está aí do outro lado, na plena sexta-feira, podendo tomar seu chopp, ficar com a família, passear, jogar um futebol, né, cuidar da casa, passear, fazer o cabelo, né, se cuidar, e estão aí buscando conhecimento, né? E a utilização do multímetro aí faz parte nessa nossa jornada, não é? Mas nem tudo são flores. O multímetro é muito bom, mas como eu falei para vocês, ele é uma ferramenta que vai ter aí os seus limitadores. Nós teremos limitações a esse multímetro, não é? Então, tem coisa que infelizmente o multímetro não enxerga. São malhas de sinais digitais, tá? Tráfego de informação naquela malha de barramento de dados, não é? Então o multímetro aí, ele não consegue enxergar essa atividade, se ela está de maneira correta, se ela não está, se ela tem sincronismo ou não tem. Então tem coisas que o multímetro, infelizmente, ele tem essa limitação. Aí sim eu vou partir para uma ferramenta, não é, que ela vai ter um valor muito mais agregado, não é, que é aí o uso do osciloscópio. Então vou precisar, não é? Luizinho, não é? Então se inscrevam lá na nossa jornada especialista em placas 10K, que é um evento online, 100% online, gratuito aí, tá? Dos dias 20 a 24 de março, onde eu vou mostrar o caminho que técnicos de celulares de qualquer nível podem percorrer para faturar R$10 mil ou mais com reparo de placas. Acredito que seja falhas de algumas bobinas do backlight, não é? Backlight. Sim, não é? O erro de projeto acontece, não é? Componente que foi calculado errado ali, justamente erro de projeto, componente já com defeito na linha de montagem e fabricação desse componente aí, pode sim, não é? Mas entre comprar o indutímetro de R$900
o que é o efetivo, né? O que vai resolver o problema daquelas bobinas em escalas abaixo de 1 micron-Henry, não é? Ó, aqui um indutímetro que vai conseguir fazer a leitura daquelas bobinas abaixo de 1 micron-Henry, né? Mas ela custa o preço de um osciloscópio de entrada, né? Então dê preferência aí para utilizar o osciloscópio, né? Não tem osciloscópio, né? No caso, malhas de 2,6 e cristais, não se consegue medir? Eu consigo medir com um computador e um analisador lógico, que custa aí R$30. Então com um computador a gente consegue fazer isso aí, né? Medir malhas de 2C, medir até RFFE, sim, por que não, né? Podemos medir algumas malhas aí com analisador lógico. É uma ferramenta super barata, né? Mas que domina aí um pouco de conhecimento para a gente fazer uso, né? Não precisa ser somente o osciloscópio para medir protocolo I2C, tá? Então você pode usar aí, fazer o uso de um analisador lógico, que no Mercado Livre aí está custando, sei lá, 47, né? Ah, mas eu comprei um analisador lógico de R$1.000, mas lógico, ele tem mais canal, ele tem um range maior de frequência, os protocolos eles têm mais frequências, né? Então tem protocolo que tem frequência de 10 mega, 50 mega, então a gente também tem que entender, né? Justamente o que cada protocolo se comunica, não é? Então, pessoal, nem sempre a ferramenta mais cara vai te servir. Tenham sempre consciência disso. Procurar um bom mentor que te leve nessa jornada para que você faça um investimento seguro, não é? De maneira ordenada, junto com o seu crescimento, com o crescimento em faturamento também, né? Faz toda a diferença, não é? A gente não perde tempo e não perde dinheiro. Buscar um mentor que consiga te levar de um ponto A a um ponto B com um método, vai fazer toda a diferença para vocês. Um exemplo é a utilização correta do multímetro. Explorar mais o multímetro na sala de aula. Fazer uso dessa ferramenta, que é tão importante como qualquer outra ferramenta. Aliar o conhecimento da utilização do multímetro aplicado, né, aos smartphones vai fazer muita diferença para vocês. Então, o multímetro vai ajudar a gente a medir fuga, curto, malhas offline, tensão, corrente nessa malha, vamos descobrir se ela está em fuga ou não está, se tem alguns sinais ali que você por placa de comparação você até consegue medir, não é? Para saber se tem alguma certa atividade ou não, mas coisas que controlam o tempo, clock, relógio, protocolos de comunicação, você só pode verificar se está em curto ou se tem um valor de referência padrão. Agora, ver atividade digital não vai conseguir fazer com o multímetro, tá? Então existe aí outras ferramentas que a gente pode utilizar para medir essas malhas. Um exemplo que eu falei para vocês aí do I2C, a gente pode usar um analisador lógico, né? Custa aí R$47 no Mercado Livre aí, junto com o computador você consegue aí pegar, não é? Multímetro, qual comprar, né? Eu falei para vocês anteriormente, mas vou repetir aqui. Sempre alinhe o seu multímetro com a ferramenta de protocolo, com a ferramenta de roteamento de pad que você tem, né? Lá na Borneo, ela tem lá Sunshine 17N, você tem lá o Flukezinho, você tem lá o Sauer, você tem lá uns 4 multímetros lá. Dê preferência em comprar, particularmente eu falo, compre o Sunshine 17N. Ah, mas eu quero comprar o Fluke. Cara, o Fluke não vai te servir porque o Flukezinho não tem escala de microcorrente, né? Ele não mede microamperagem nele. Já o Sunshine 17N vai fazer. Ah, mas o vendedor diz que tem um Sunshine 19 Plus. Pula fora, é o 17N que vai te servir. Ele é auto-range, fica mais fácil trabalhar, não é? E ele tem escala de microcorrente, tá, pessoal? Então ele tem escala aí de microcorrente. Jones, aciona aí o alto-falante porque está todo mundo ouvindo normal aí, tá? Qual modelo do multímetro comprar? Eu acabei de falar, né? O Sunshine 17N é fundamental que você use ele porque vai te servir para testar Tristar, vai te servir para testar malhas de comunicação ali CC1 e CC2 para você saber se tem microcorrente ou não, né? Que é uma parte fundamental aí para o diagnóstico, né? Depois outras ferramentas auxiliares aí para o desenvolvimento de vocês aí, né? Para protocolos mais avançados, você vai conseguir fazer uso, não é, de outras ferramentas.
Você tem o Hikari, né? Esse Hikari aqui é relativamente bom, não é? Eu também tenho ele, né? Tenho um monte de Hikari, na bancada. Tem Unity, Mas por que eu falo, se quem não adquiriu, quer adquirir um multímetro que vai fazer uso dele constantemente? Não vai precisar comprar outro multímetro, não é? Comprando esse, fazendo investimento nesse, você vai conseguir mais diagnósticos, fazer mais testes com esse multímetro. E outra coisa, né? Ele vai se equiparar com os valores de referência que tem nas ferramentas de roteamento de pad. Então, se o cara mediu com um Sunshine 17N, ele vai dar muito próximo daquele valor aqui. Porque o cabo interfere, né? A marca interfere, a bateria, se está carregada ou não, interfere o valor. Aí o valor pode ficar muito alterado e você errar num diagnóstico porque o seu multímetro é diferente do que está sendo utilizado lá na ferramenta de roteamento de pad, não é? Deixa eu ver aqui o que o pessoal falou aqui. Sunshine, beleza. Então, pessoal, o Sunshine 17N, né, é fundamental aí para a bancada de vocês. Eu, particularmente, acho que ele é o melhor custo-benefício. Não é que ele seja o melhor multímetro, né, mas ele é o melhor custo-benefício para quem está iniciando essa jornada e para quem é técnico intermediário, para quem é técnico avançado. Se tiver um 17N na sua bancada, vai satisfazer você, vai resolver o seu problema, vai reparar 8 em cada 10 placas utilizando esse mesmo multímetro. E vai além, né, porque você vai conseguir escala, por exemplo, que o Fluke não tem. Então você vai conseguir avançar além. Ah, mas por que tem que ser especificamente esse? Porque as ferramentas, né, a ferramenta, por exemplo, a Borneo, né, ela faz uso desse multímetro para medir suas placas lá. Então vai ser muito próximo o valor. Até isso a gente tem que saber escolher. Até isso, pessoal, a gente tem que saber escolher, não é? Utilizar o multímetro que os caras usam na ferramenta de roteamento de pad. É fundamental para que você tenha o mesmo valor ali, um valor bem próximo do diagnóstico e você consiga, meu pequeno gafanhoto, né, ter o mesmo valor e não ter um erro de medição, achando aí que está, né, R$300, muito barato, valendo investimento. Cara, esse multímetro acho que está R$199. Um cara que eu posso indicar aqui que tem um preço bacana desse multímetro no Brasil, o Daí Oliveira. Não, o professor Daí Oliveira, ele tem aí um multímetro, acho que um dos melhores preços no Brasil aí, do Sunshine 17N. Fala lá, ô Daí, o professor Vinícius falou que você tem um multímetro mais em conta aí para quem estava assistindo a live dele aí, né? Falem com o Daí Oliveira aí, que ele tem um Sunshine 17N lá para servir vocês lá. Então, pessoal, é fundamental que vocês usem, né, o mesmo multímetro que as pessoas que fizeram roteamento de pad estão usando, porque o valor vai casar, vai bater. Então é importante você dominar lá a escala de resistência, né, a escala de corrente, né, de microcorrente, a escala de tensão, a escala de continuidade, a escala semicondutores. É fundamental, né? Semicondutores não é só condução reversa, a gente vai medir diodo, né? Muitos componentes a gente vai medir em circuit, ou seja, na placa, on-board, sem a necessidade de remover. Então a gente vai aliar o que? A técnica de medição. Antigamente nós tínhamos que tirar os componentes da placa. Alguns componentes se faz até necessário realmente nós dissoldarmos ele da placa e medir fora da placa, não é? Off-circuit, ou seja, fora do circuito, para ter uma maior precisão. Mas aliado à técnica de medição, ou seja, utilizando, sabendo explorar o multímetro, né, a gente vai conseguir aí reparar 8 em cada 10 placas, não é? O nome do cara lá é Odair Oliveira. Top, seguir ele aqui. Pessoal, quem não me segue, aproveita para seguir, não é? Deixa aí o coraçãozinho, assine a notificação, ative as notificações aí, para que a gente possa crescer juntos aí. Quanto mais essa nossa live, quanto mais a gente tiver, não é, esse movimento dentro do nosso Instagram, para mais gente a gente vai entregar, e é importante a gente compartilhar esse conhecimento aqui, não é? Então, meu pequeno gafanhoto, minha pequena gafanhota, lembram que eu falei para vocês que no final dessa live eu ia fazer aí uma proposta para vocês. Pena que o Odair abandonou a área, gostava muito do ensinamento deles. Vou indo, professor, boa noite, semana que vem estaremos juntos. Pessoal, antes de vocês irem, não é? Vou fazer aqui, ó, um desafio para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui que eu anotei aqui, ó. Vocês vão fazer um resumo, não é?
vocês vão fazer um resumo do que foi essa live aqui, da utilização do multímetro, quais foram os principais insights, ou seja, quais foram as principais dicas que vocês tiveram aí que vocês não sabiam, né? Vocês vão mandar para o meu direct do Instagram e nós vamos ler todos aquela dica melhor, né? Aquela dica melhor, aquele resumo melhor, né? Vamos dizer assim, aquele resumo melhor. Quem fizer o melhor resumo, né? Nós faremos uma videochamada ao vivo para fazer um diagnóstico de um aparelho que vocês têm na bancada aí, tá? Vou fazer eu e o aluno, né? Aquele que for lá no direct mandar o resumo para mim da live da utilização do multímetro e for o melhor resumo, eu, professor Vinícius, né, vou entrar em contato com esse aluno através do Meet. Nós vamos dar uma assessoria para um defeito que ele tem na bancada. Ele está enrolado lá na bancada. Então a gente vai fazer ao vivo junto com o aluno lá. Eu e o aluno ao vivo. Então quem fizer o resumo, postar lá no meu direct, a gente vai escolher o melhor resumo, tá? E vou fazer uma consultoria gratuita com esse aluno em um aparelho que ele tem lá na bancada. Então tá valendo, pessoal, fazer o resumo dessa live aqui. Vai lá no direct, manda para mim o resumo, que a gente vai escolher qual o melhor resumo, e esse técnico ou técnica que fizer o melhor resumo, né, vai ganhar aí uma consultoria gratuita do professor Vinícius Toledo na sua bancada com aquele aparelho que ele tem mais bronca para resolver. Faremos esse reparo juntos. Então, meu pequeno gafanhoto, te aguardo lá, aguardo você com o seu resumo no direct. Tô doido para poder ler o resumo que vocês fizeram, né? E esse vencedor ou vencedora, né, vai ter uma consultoria gratuita nossa aí. Vou entrar lá no Meet e fazer uma consultoria de um aparelho que ele tá lá na bancada e tá com bronca de resolver. Então, faça o resumo dessa live, manda no direct lá, nossa, aqui do Instagram, né, esse resumo que a gente vai escolher o melhor resumo e dar essa consultoria gratuita ao vivo, eu e o aluno na plataforma Meet, né? Eu vou dar essa consultoria, a gente vai consertar, a gente vai reparar esse aparelho juntos, vamos fazer um diagnóstico juntos nesse aparelho, né, com o sortudo ou a sortuda. Então aguardo vocês lá e segunda-feira nós temos live. Lembrando a todos, peço para quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva aí na minha rede social. No dia 20 a 24 teremos aí a jornada do especialista em reparo de placas 10K, um evento online 100% gratuito, onde eu levo técnicos de qualquer nível, não é, a percorrer o caminho para faturar 10 mil ou mais com reparo de placas. Pessoal, um forte abraço para o Léo, para o Rodrigo Microelectronics, para o Gel Carioca Oficial, para a Aninha Delivery, a rainha do Apple Watch, Gilmar, essa galera maravilhosa aí que entrou. Então, faça o resumo dessa live, mande lá no meu direct que o melhor resumo, não é, vai ser selecionado para que o professor Vinícius Toledo entre através do Meet, né, que é uma plataforma igual ao Zoom, entre através do Meet e a gente vai reparar esse aparelho junto com você. Esse aparelho que você tem uma bronca lá, a gente vai reparar junto, a gente vai fazer um diagnóstico juntos, né? Então vou dar uma consultoria gratuita para vocês aí. Lembrando que o link para se inscrever na jornada do especialista em placas 10K está aqui na bio do Instagram. Então vai lá na bio do Instagram, se inscreve, é um evento 100% online, gratuito, onde eu vou mostrar o caminho que técnicos de qualquer nível de celulares pode percorrer para faturar 10 mil reais ou mais em reparo de placas. Utilize o multímetro com sabedoria. Se tornem mestres na utilização do multímetro e apliquem o conhecimento que vocês adquiriram aqui hoje. Um forte abraço para vocês, um bom final de semana. Segunda-feira estaremos novamente aqui às 19h10. Não se esqueçam de se inscrever lá no link da bio do Instagram para a jornada do especialista em placas 10K, com um evento online 100% gratuito lá, onde a gente vai estar mostrando aí muita coisa bacana para você, para a gente se desenvolver e crescermos junto. Forte abraço para vocês, bom final de semana, sextou, galera, vamos que vamos, forte abraço aí, beijo do professor Vinícius, tchau, tchau.